Boa noite, pessoal. Como combinado na aula passada, nós vamos hoje realizar juntos a correção, a verificação da correção dos exercícios de endereços especiais. Então, está aqui o gabarito e a gente vai comentando sobre eles. O que é o exercício? Dado os endereços IPv4 abaixo, descubra o endereço de rede, o endereço de broadcast e a faixa de IPI úteis. Ou seja, endereço de rede, endereço de broadcast e endereços úteis. Veja o exemplo. Lá está o exemplo 142.32234. Então, o endereço de rede, 142.32234. Legal? Tá, mas para mim saber qual é a parte da rede, para mim criar o endereço da rede, que é a parte da rede 00, eu tenho que saber qual é a máscara. Eu não sei qual é a máscara. Não diz aqui, não veio qual é a máscara. Se não vem a máscara, gente, então é a máscara padrão, certo? E aí eu vou mostrar para vocês como a gente sabe sobre a máscara padrão, certo? O que determina a máscara padrão é a classe de um endereço IP. Este primeiro número de IPv4, que determina a classe. E cada classe tem uma máscara diferente, uma máscara padrão para cada classe. Certo? Como é feito isso? Vamos lá, vamos buscar aqui, ó. Classe A, entre 0 e 127 tem que ser o primeiro número do endereço IP, o primeiro número decimal. Tem que ser entre 0 e 127. Uma classe B, de 128 a 191. Uma classe C, de 192 a 223. As classes D e E, a gente não vai comentar agora, por quê? Porque elas não têm máscara de rede padrão, certo? São classes reservadas. Esta classe aqui para endereço de multicast. O que é o endereço de multicast? É o endereço que manda para muitos. Não para todos, para muitos. Mas para quais manda? Para aqueles que tiverem previamente cadastrados. Ou seja, eu uso o endereço multicast quando eu crio um grupo no e-mail, quando eu crio um grupo no WhatsApp e vou mandando uma mensagem que vai para todos os cadastrados. Isto aqui é multicast, ok? Legal. Classe D, reservadas para endereço de multicast. E classe E é reservada para pesquisas futuras. Nos interessa A, B e C, que tem máscara padrão, para que a gente verifique qual é a parte que identifica a rede e qual é a parte que identifica a máquina de cada um dos endereços, ok? Então vamos lá, 142.32.23.0. 142 está entre 0 e 127? Não, então não é classe A. Está entre 128 e 191? Tá, então é classe B. Gente, assim, ó, classe B é a classe do meio, certo? Isso quer dizer, metade do endereço identifica a rede. A outra metade do endereço identifica as máquinas, os dispositivos de rede. Então, qual é o meu endereço de rede? Só a parte que identifica a rede e na parte que identifica endereços de máquina dentro da rede, ou melhor, na parte que identifica as máquinas dentro da rede, eu uso 00. Por isso eu não posso usar 00 como o primeiro endereço de uma rede. Eu não posso botar 00 numa máquina, num dispositivo de rede. Tranquilo? Porque 00, na parte que identifica as máquinas com a parte que identifica a rede, é o endereço de rede, ou o nome da rede, como vocês quiserem. Tranquilo, gente? Então vamos embora. Meu endereço de rede, 142.32.00. Meu endereço de broadcast, que é aquele endereço que manda para todas as máquinas que tiverem nesta rede vão receber, independente de serem cadastrados ou não precisa cadastro. Broadcast, 142.32.00.
é a rede, a parte que identifica as máquinas, em vez de 00, 255, 255. Outro conjunto que eu não uso para identificar máquinas. Sempre que eu tiver todos os octetos que identificam a máquina com 255, nesse caso aqui são 255, 255, então isso é o endereço do broadcast. Portanto, esse endereço também eu não posso colocar num dispositivo de rede. Certo? Legal. E aí, por isso, gente, os endereços úteis de 142.32.01, não posso usar 00, ao 142.32.255.254. Não posso usar 255, 255. Certo? Nosso exemplo vencido, vamos lá para o exercício 1. 192, 168, 168, 192. Gente, 192 está entre 0 e 127? Não. 192 está entre 128 e 191? Não. 192 está entre 192 e 223? Tá. Então, se está entre 192 e 223, ele é um classe C. Classe C tem sempre a mesma máscara, ou seja, os três primeiros identificam a rede, só o último octeto identifica a máquina. É a mesma coisa que uma máscara 255, 255, 255, 0. Certo? Se eu tivesse colocado a máscara aqui 255, 255, 255, 0, era a mesma coisa. Como não tem máscara, usa-se o padrão. Então, endereço de rede, toda a rede, 192, 168, 168. Nada, 0, na parte que identifica os dispositivos, os equipamentos de rede. Legal? Endereço de broadcast, 192, 168, 168, 255. É só um octeto que identifica os dispositivos de rede, então só 255 para criar um endereço de broadcast. Certo? Os utilizáveis de 192, 168, 1681 ao 192, 168, 168, desculpa, 254. Por quê? 255 não pode, porque é broadcast. Bora. 192, 168, 22, mesma coisa, gente. 192. Está entre 192 e 223, classe C. Certo? Se a classe C esses três identificam a rede e só esse identifica as máquinas da rede. Certo? Legal. Então, endereço de rede, 192, 168, 20. Endereço de broadcast, 192, 168, 255. Utilizáveis, 192, 168, 21 ao 192, 168, 2254. Tranquilo? Número 3, 168, 168, 168, 168. Vem cá, 168 está entre 0 e 127? Não. Está entre 128 e 191? Tá. Então, gente, é classe B. Classe B, metade identifica a rede, metade identifica os dispositivos dentro da rede. Certo? Se é classe B, o endereço de rede é 168, 168, 00. E o de broadcast é 168, 168, 255, 255. Os utilizáveis, 168, 168, 01 ao 168, 168, 255, 254. Certo? Número 4. Vamos lá com o número 4. Endereço 172, 172, 168, 168. Legal. 172 está entre 0 e 127? Não. Então não é classe A. Está entre 128 e 191? Tá. Então é classe B. Classe B, 2 primeiros identificam a rede, 2 últimos identificam a máquina. Endereço de rede, 172, 172, 00. Broadcast, 172, 172, 255, 255. Endereços utilizáveis, 172, 172, 01 a 172, 172, 255, 254. Certo? Não pode usar os dois 255 juntos.
Número 5, 123, 123, 14, 12. 123, está entre 0 e 127? Tá. Então é classe A. Classe A, só esse identifica a rede. Todos esses identificam os dispositivos dentro da rede. Então, endereço de rede, 123.0.0.0. Endereço de broadcast, 123.255.255.255. Endereços utilizáveis, 123.0.0.1 ao 123.255.255.254. Lembra, os 3255 não pode, porque seria o broadcast. Número 6. Endereço 123, 124, 125, 126. 123 está entre 0 e 127? Tá. Então é classe A. Classe A, a rede é só essa. O resto aqui identifica os equipamentos de rede. Endereço de rede, 123.0.0.0. Broadcast, 123.255.255.255. Utilizáveis, 123.0.0.1 ao 123.255.255.254. Número 7. 127, 128, 129, 130. O endereço IP. Legal. 127, está entre 0 e 127? Tá. 127 incluído. Então, endereço de rede, 127.0.0.0. Endereço de broadcast, 127.255.255.255. Endereços utilizáveis, 127.0.0.1 ao 127.255.255.254. Ok? Número 8. 131, 132, 133, 134. 131 está entre 0 e 127? Não. Então não é classe A. 131 está entre 128 e 191? Sim. Então é classe B. Classe B, esses dois identificam a rede, os outros identificam as máquinas dentro da rede ou dispositivos dentro da rede. Então, é o endereço de rede 131, 132.00, broadcast 131, 132.255.255 e endereços utilizáveis 131, 132.01 ao 131, 132.255.254. Número 9, 142, 12, 12, 13. 142 está entre 0 e 127? Não. Então não é classe A. 142 está entre 128 e 191? Tá. Então isso aqui é uma classe B. Essa parte identifica a rede. O resto as máquinas. Então endereço de rede 142.12.00. Broadcast 142.12.255.255. Utilizáveis 142.12.01 a 142.12.255.254. Número 10. Endereço 14.23.23.45. Legal. 14 está entre 0 e 127? Sim. Então é uma classe A. Se é uma classe A, endereço de rede 14.0.0.0. Porque só o 14, só o primeiro octeto identifica a rede. Endereço de broadcast 14.255.255.255. Endereços utilizáveis 14.0.0.1 ao 14.255.255.254. Ok? Número 11, 200.1.1.1 é o endereço. 200 está entre 0 e 127? Não. Então não é a classe A. Está entre 128 e 191? Não. Então não é a classe B. Está entre 192 e 223? Tá. Então é uma classe C, e na classe C são os 3 primeiros octetos que identificam a rede. Então, endereço de rede, 200.1.1, 0. Endereço de broadcast, 200.1.1.255. Endereços utilizáveis, 200.1.01 ao 200.1.1.254. Pessoal, nós vamos fazer agora a interrupção da videoaula para que vocês possam fazer agora, alguém que não tinha conseguido fazer, mais esclarecidos
do 12 ao 20, ok? Até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção.